Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nós estamos orando esta noite, juntos e no nome de Jesus, pedindo ao Senhor Deus que queira agora nos abençoar, tomando este pregador em Tuas mãos, Deus, apesar das minhas muitas limitações, das minhas muitas incapacidades, que o Espírito do Senhor, Deus, não permita que as minhas limitações tragam prejuízo à mensagem do Senhor esta noite. E tomando também, Deus, o auxílio do Teu Espírito, cada coração, para que, como diz o Salmo 19, Deus, as palavras dos meus lábios e a meditação de cada coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Nós oramos em nome de Jesus e ouve agora, Senhor, que a Tua igreja diz amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, vamos começar pensando em homenagens, pensando na ideia de uma homenagem, da intenção de homenagear alguém, pegando um exemplo um tanto quanto esdrúxulo, mas que, guardadas as devidas proporções, se repete em diferentes círculos, em diferentes tamanhos e proporções. Vamos pensar em homenagens e pegar um exemplo um tanto quanto esdrúxulo. No ano de 1967, um cosmonautas eram os astronautas da União Soviética. No ano de 1967, um cosmonauta chamado Vladimir Komarov tornou-se, primeiramente, o primeiro homem a ir 2 vezes ao espaço. Ele foi pela 2ª vez ao espaço. E tornou-se o primeiro homem a morrer numa viagem espacial. Na verdade, ele morreu por uma falha do paraquedas na cápsula enquanto ele estava descendo. Em vez de cair no lugar certo, numa velocidade controlada, ele caiu no lugar errado, numa velocidade descontrolada e morreu na queda. A morte deste homem, Vladimir Komarov, causou uma grande comoção na União Soviética e parece que o comitê dos ditadores daquela antiga nação capitalizou isso, capitalizou o sentimento popular para poder promover quaisquer causas que queriam promover. Então, o ato seguinte, houve grandes homenagens públicas a Vladimir Komarov. Ele foi sepultado lá naquele palácio, me fugiu o nome agora, aquele palácio em Moscou, que é a sede do governo. Alguém disse o nome aí? O Kremlin, muito obrigado. Vocês sabem, hein? Seus soviéticos. Ele foi sepultado no Kremlin. E ele ganhou uma imensa visibilidade e fizeram uma estátua dele em tamanho real num parque em Moscou, uma estátua de Vladimir Komarov, o primeiro homem que morreu na luta espacial, um cosmonauta que deu a sua vida pela República Soviética. Quando você vai a Moscou hoje, eu vou pedir ao pessoal que diminua a luz e mostre o estado
da estátua de Vladimir Komarov em tempos presentes. Ela está toda suja, toda abandonada, cercada de galhos secos num parque abandonado. Pode acender a luz de novo para eu falar com mais clareza? Pode tirar a imagem. Uma homenagem que se perdeu. Uma homenagem que, na sua intenção inicial, era honrar, mas acabou se tornando, no meio do mato crescido, uma estátua abandonada e descuidada, se tornou, na verdade, o oposto a uma homenagem. Se você pensar que isto era para ser uma homenagem a alguém que deu a sua vida por uma causa, parece mais uma ofensa. Se era para ser algo de gratidão, parece ser mais algo de ingratidão. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre dons espirituais. É o tema da passagem que nós acabamos de ler. E o que eu aprendi sobre dons espirituais enquanto eu preparava esta mensagem para trazer para os meus irmãos, é que os dons espirituais são aquilo que faz da igreja um monumento vivo à glória de Jesus. Dons espirituais são aquilo que fazem com que a igreja seja a antítese do mundo. São aquilo que é uma das provas do poder salvador de Jesus Cristo em nós. Dons espirituais, quando usados e conformados aos propósitos de Deus, são evidências do triunfo de Jesus Cristo, inclusive nas nossas próprias vidas individuais. Os dons, irmãos, fazem com que a igreja não seja uma estátua abandonada num parque cheio de galhos secos, esquecida, uma coisa morta e feia. A igreja se faz, pelo agir do Espírito Santo, um monumento vivo da glória de Jesus Cristo, do seu poder nas nossas vidas e do seu triunfo. Foi isto que eu aprendi enquanto eu meditava nesta passagem. Vamos começar no versículo 7. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça que foi dada a você quando você foi salvo, ela tinha um propósito, e o centro desse propósito, o alvo desse propósito, aquilo para que este propósito estava direcionado, não era apenas livrar a sua alma da condenação. Isto, inclusive, é uma parte secundária do propósito. O propósito, o alvo, o objetivo da graça que foi dada a cada um de nós, não está em nos tirar da condenação. Isto, eu digo, é secundário. O objetivo de Jesus Cristo, quando salva cada um de nós, o objetivo do Pai, quando nos deu ao Filho, o objetivo do Espírito, quando nos convence no coração do pecado, da justiça e do juízo, e nos outorga o dom da fé salvadora, o objetivo é acrescentar a glória de Jesus. Esse é o objetivo primeiro, este é o objetivo principal. Então, a palavra que usa, medida do dom de Cristo, tem a ver com algo que está conformado a um propósito, e o propósito é este, é o de levar as nossas vidas, acrescentar às nossas vidas a glória do Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu tive a oportunidade de ver a coroa de Dom Pedro II, eu já narrei isso aqui em outras ocasiões. A minha querida esposa teve que me esperar, porque eu fiquei vidrado durante muito tempo contemplando a coroa de Dom Pedro II. A coroa de Dom Pedro II é uma verdadeira obra de arte, porque ela foi feita com ouro brasileiro e com joias de diferentes partes do Brasil, extraídas em diferentes jazidas, e até as pérolas. As pérolas que ornam a orla da coroa foram tiradas de conchas encontradas em diferentes praias da costa brasileira. Você vê aquele trabalho feito com uma habilidade tão grande, algo tão artístico, algo tão precioso. Mas enquanto eu contemplava a coroa desse imperador que pereceu e o seu reinado foi tirado dele, eu me lembrei de um monarca muito maior, cujo reinado dele não será tirado nunca, e imaginei a vida de cada santo como sendo uma coroa colocada na coroa de Jesus Cristo, para acrescentar maior glória a ele, para acrescentar maior honra ao seu reinado, para acrescentar maior dignidade, maior exaltação ao seu poderio, ao seu reino sobre nós. A graça foi dada a cada um de nós por um propósito, não porque mereçamos, a gente já sabe que não merece, não porque sejamos dignos dela, sabemos que não somos, e ainda que a gente seja beneficiário deste processo gracioso da parte de Deus, até o benefício que nos chega é secundário.
o objetivo maior é a glorificação do nome de Jesus. No versículo seguinte, Paulo faz uma citação que tem por séculos servido para fazer com que os eruditos comentaristas escrevam livros bastante grossos, porque eles têm que trabalhar com esta citação. Eu jamais traria, não é meu objetivo, não é a finalidade deste momento, que a gente vá se enveredar aqui pelos meandros mais obscuros da exegese desse texto, mas eu gostaria de dar a minha própria interpretação. Por isso diz, versículo 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, diz o versículo 9, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Paulo, para falar sobre os dons espirituais, numa perspectiva muito grande, nessa perspectiva do propósito de Deus, ele vai pegar um versículo lá do Salmo 68. Este versículo 8 de Efésios 4 é uma citação do versículo 18 do Salmo 68. E ele vai falar da vida de Jesus. A vida de Jesus pode ser contada nos seus episódios principais: o seu nascimento em Belém, a sua crucificação no Gólgota, a sua ascensão. Lembra-se? 40 dias depois de ter ressuscitado, o Senhor Jesus subiu aos céus, os discípulos o viram. Depois virá a sua segunda vinda, o seu reinado e o estabelecimento da eternidade. Este episódio, Cristo subiu, é isto que Paulo está citando aqui. Subindo ao alto, esta expressão, levou cativo o cativeiro. Nos tempos antigos, quando um monarca conquistava uma nação, ele conquistava também o espólio, as riquezas daquela nação. Ele dividia aquilo com todos os que tinham lutado com ele. Você pode pegar um exemplo bíblico disso, que o rei Davi o fez, está lá em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 30 em diante. Ele pegava aquelas riquezas, aquele gado, aquela prata, aquele ouro, e repartia com todos que tinham lutado ao seu lado. O Salmo parece falar da generosidade de Deus, porque diz, e deu dons aos homens. Eu entendo, meus irmãos, esse texto da seguinte maneira: quando Cristo ascendeu, ele levou cativo o cativeiro. Quem estava cativo? Nós éramos os cativos, nós estávamos algemados, irmãos, e encarcerados, na condenação que deveríamos receber da nossa transgressão. Nós estávamos presos na condenação dos nossos pecados e dela não poderíamos nos libertar, mas Jesus nos libertou. Lembra-se do Salmo 107? Ele arrombou as portas de ferro, ele quebrou as cadeias de bronze e ele libertou. E ele levou cativo o cativeiro, ele nos tirou de um mau senhor que dominava as nossas vidas, Satanás, para ser ele mesmo o bom senhor sobre nós. E da mesma maneira que, agora preste atenção, da mesma maneira que o monarca antigo dividia as riquezas conquistadas com seus súditos, Jesus divide as riquezas conquistadas. Como? Quando ele nos coloca para servir uns aos outros. Os dons não são o espólio. O inimigo nunca teve posse dos dons. O inimigo tinha posse de nossas almas quando estavam perdidas. Quando Cristo nos conquistou para Ele, Ele divide aquilo que é dele com aqueles que são dele. Ele nos divide uns com os outros. Essa é a ideia que eu estou tentando trazer. Como isso se torna a riqueza do rei vencedor? Porque Ele nos coloca para servir uns aos outros. Cristo reverte os planos malignos e constrói a igreja como sendo a antítese do mundo. Pense comigo, no mundo, quando alguém tem uma capacidade extraordinária, usa isso para a sua própria vantagem. No mundo, quando alguém tem um talento, e esse talento vale muito, essa pessoa é orientada, e o próprio coração talvez lhe induza a querer usar os seus talentos, as suas capacidades, a sua inteligência, seja o que for em que ela se destaca, para si, para
conquistar o seu sucesso, para promover o seu nome, para conseguir as coisas que ela deseja. Onde está a antítese? Onde está o contraste? O contraste está aqui no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós servimos uns aos outros. E nós usamos aquilo que Deus nos dá para o crescimento um do outro. No mundo, os homens vivem para servir a si mesmos. Entre os remidos, os santos vivem para servir uns aos outros. No mundo, os homens separam as capacidades. Veja se isso não é realidade. Os homens separam as capacidades entre capacidades maiores e menores, que valem mais e que valem menos, pela ótica do lucro financeiro que isso pode trazer. Enquanto entre os santos, as capacidades, como diz todos os textos que falam sobre dons espirituais, não existe um maior do que o outro, não existe um independente do outro. No mundo, os homens olham para as suas capacidades como suas. Sua sorte que seja, ou seu treinamento, ou sua capacidade. Na igreja, os santos veem os dons como concessões divinas, que exaltam e glorificam o nome dele. Eu coloquei aí na primeira página do seu boletim, uma tentativa de ilustrar isso, de falar com mais clareza. Esse texto é antigo, antiquíssimo na verdade, ninguém sabe a origem. Idade Média, talvez começo da Idade Média, antes. Tem muitas variações, depois você leia direitinho, eu vou contar basicamente o que está escrito ali. Uma das variações, de que um homem teve uma visão, e nesta visão ele viu o lugar dos abençoados e o lugar dos condenados na eternidade. Eu acredito que você talvez já tenha ouvido esse texto ou essa referência. O lugar dos abençoados dos amaldiçoados na eternidade, não parecia muito lugar de maldição. Era um lugar onde havia uma mesa fartíssima, posta com comidas deliciosas, iguarias inigualáveis, parecia até um café da manhã da Igreja Batista Plenitude. Mas as pessoas que estavam sentadas na mesa, tinham colheres com 1 metro de cabo, e cada vez que elas tentavam pegar aquilo com aquela colher gigante e trazer à sua própria boca, de uma maneira ou outra ela derrubava aquilo. Ela tentava se servir e inevitavelmente derrubava. Na ilustração aí tem um tentando jogar a comida na boca, levantando, que coisa patética. No segundo momento, ele viu a mesa dos abençoados. E a mesa dos abençoados era idêntica à mesa dos condenados, inclusive nas colheres de 1 metro. Só que cada um servia a pessoa que estava do outro lado da mesa, enchia sua colher e servia o que estava do outro lado. Imediatamente ele retorna entre os amaldiçoados e chega a um e diz: homem, você não precisa estar nessa condição tão miserável. Basta você estender a sua colher para aquele que está do outro lado. E que ao que o homem respondeu: eu oferecer uma comida deliciosa dessa para um traste detestável daquele? Eu prefiro passar fome. Agora, queridos, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a eternidade dos amaldiçoados e a eternidade dos abençoados é muito diferente disso. Esse texto não é verdadeiro no que diz respeito à vida por vir. Ele é verdadeiro no que ele quer dizer quanto à vida presente. Não existe algo tão contraditório ao Evangelho de Jesus Cristo do que uma vida egoísta. Não existe nada tão contraditório ao Evangelho de Jesus Cristo do que uma vida voltada tão somente para os próprios interesses. Não existe disparate maior do que alguém professar publicamente: eu sigo Jesus, eu sirvo Jesus, mas a sua vida está voltada para servir somente a si, e para buscar somente os seus próprios interesses, e qualquer bênção que ela tenha, ela enxerga só para a sua própria vantagem. Isto não é o que Jesus veio ensinar, e isso não é o exemplo que Jesus nos deixou. Quando eu era novo convertido, eu aprendi, primeiro eu observei, eu talvez fosse um rapazinho observador,
eu observei, e depois eu fui procurar saber por que é que meu pastor procedia daquela forma. Eu procedo da mesma forma, mas eu não sei se você já observou. Durante a ceia do Senhor, e os irmãos que servem à mesa já podem ter observado isso. Durante a ceia do Senhor, depois que todos são servidos, eu vou servir aqueles que serviram. E depois que eu sirvo aqueles que serviram, eu sou o último. E eu sempre peço à pessoa o seguinte: você pode segurar a bandeja para mim? E a pessoa segura a bandeja para mim, eu pego a bandeja de volta. Vocês são observadores, já notaram isso já? O pessoal que serve assim já deve ter se perguntado por que é que eu faço isso. Aí eu dou duas respostas, brincando, digo, porque eu não quero ser Judas, porque foi Judas que meteu a mão lá junto com o Senhor e se serviu. Não, fecha parênteses. O que eu aprendi foi que ninguém se serve. Todos servem e todos são servidos. Isto pode ser uma coisa mínima, mas para mim é tão importante. Ressalta e me faz lembrar desta verdade todas as vezes que eu dirijo a ceia do Senhor. Os dons espirituais fazem com que a igreja seja um monumento vivo ao Senhor Jesus Cristo, porque enquanto fora do círculo dos santos, as pessoas vivem preocupadas por fazerem somente para elas mesmas, e veem as suas bênçãos como bênçãos próprias, talvez como bênçãos que elas conquistaram, mas invariavelmente como coisas que elas têm para si, para sua vantagem, para sua riqueza, para seu crescimento, para sua ascensão. No círculo dos santos a coisa é diferente. No círculo dos santos nós temos prazer em seguir o exemplo de Jesus e servir uns aos outros. No círculo dos santos, nós vemos as bênçãos que Deus nos tem dado, como bênçãos que Deus nos tem dado para dividi-las. Mas posso lhe perguntar, meu irmão, como é que vai isso na sua vida? Posso lhe perguntar se você tem praticado isto do cristianismo? Se você tem praticado a generosidade do cristianismo? Se você tem praticado e tentado viver essa vida que não é centrada em você mesmo? Irmãos, isto me faz querer fazer apenas uma conexão, para que eu não fuja muito do meu ponto principal, mas uma conexão sobre o perigo das riquezas nas nossas vidas. As riquezas são perigosas para quem tem e para quem não tem. Para quem não tem, porque quem não tem inveja quem tem. Para quem não tem, porque quem não tem acredita que as riquezas seriam a solução para os seus problemas. Passa aquela notícia de que a Mega Sena está acumulada em tantos e tantos milhões de reais, e é uma tentação muito perigosa, eu vou falar assim, é uma tentação muito perigosa a gente ficar pensando, o que eu faria se eu tivesse essa bolada toda? Porque cultivamos no coração algo deste mundo, que não é do mundo celestial. Acreditamos que o dinheiro é que resolve os problemas. As riquezas são um problema para quem não tem, e são um problema para quem tem. São um problema para quem tem porque também confiam nelas. São um problema para quem tem por causa do versículo que nós lemos hoje de manhã, que a avareza pode destruir a família. São um problema para quem tem e para quem não tem. Isto, irmãos, eu acredito, deveria ser algo só de quem não conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor deveria estar completamente liberto disto, porque nós fomos trazidos para um círculo, nós fomos trazidos para uma proximidade com Jesus Cristo, tão mais elevada, e nós conhecemos um Senhor tão mais poderoso. Mas voltando à minha ideia principal, os dons vêm de Cristo, e a realidade dos dons é experimentada pelos salvos de duas formas. Primeiro, quando nós somos abençoados pelos dons dos nossos irmãos. E segundo, quando nós abençoamos os nossos irmãos pelo agir do Espírito na nossa vida. Consequentemente, pense comigo, os dons são uma prova. A existência dos dons espirituais são uma prova da realidade de que o Senhor Jesus ressuscitou. Só existem dons espirituais porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele está à destra do Pai por nós. É dele que os dons vêm. Subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons espirituais, irmãos, são provas de que Ele morreu por ti, de que Ele ressuscitou por ti, de que Ele ascendeu por ti, de que Ele voltará em breve para te buscar. Olha que notícia boa, glória a Deus. Mais do que tudo, irmãos,
Os dons servem para que a gente glorifique a Jesus hoje, construindo um monumento vivo, a prova de que Ele nos tirou da vida egoísta, para vivermos uma vida cristã, a manifestação do poder dele sobre o nosso coração, transformando gente que só quer viver para ser servida, em gente que serve uns aos outros, pelo dom do Espírito Santo. Ele está nos transformando em gente igual àquele homem que disse que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. Tem muita coisa para a gente pensar aqui. Tem muita coisa para a gente meditar e guardar no coração. São provas de que Cristo está vivo. São provas do poder de Cristo nas nossas vidas, transformando-nos de gente que só quer ser servida, em gente que serve. Em gente que serve. E isto é a prova de que Ele vive, isto é a prova de que Ele está ressurreto, e de alguma maneira é a prova de que Ele voltará. Versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Este texto de Efésios 4 é uma das 5 listas de dons espirituais que nós temos no Novo Testamento. Existe até algo muito interessante, mas muito próprio da EBD, inclusive, deixa eu fazer mais um parêntese, por favor. Se você tem o hábito de só vir ao culto da noite, você está perdendo tanto que você nem sabe. Você nem sabe. Você já deve ter ouvido falar de escola bíblica dominical, sim? Mas aqui não tem isso. Aqui tem Universidade Bíblica Dominical. Só vou dizer mais isso. Nós temos no Novo Testamento 5 listas de dons. Elas estão em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, 1 Coríntios 12, de 28 a 30, este texto que nós lemos de Efésios 4, 11, e outro em 1 Pedro 4, 11. Eu vou usar o de 1 Pedro 4, 11, porque ele foi o que mais me ajudou a entender que os dons espirituais se dividem em 2 categorias. 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, eu traduziria servir, ou trabalhar, ou colocar-se a serviço dos irmãos. Se alguém servir, sirva segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Uma vez que o meu objetivo aqui é trazer uma mensagem, não analisar estas coisas em cada mínimo detalhe, eu acredito que os dons espirituais são divididos em 2 categorias. Existem dons espirituais de ensinar e existem dons espirituais de servir. Dons espirituais de ensinar e dons espirituais de servir. Por exemplo, você sabe que 1 Coríntios fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Vou citar um exemplo, para que você veja que os dons espirituais não acontecem necessariamente, ou principalmente com gente caindo no chão, ou coisa parecida com isso. Numa aula da escola bíblica dominical, um professor da nossa igreja, da Universidade Bíblica Dominical, um professor vai dar uma aula sobre tudo o que a Bíblia ensina sobre as finanças domésticas. É o dom de ensinar. O dom de ensinar, para uma pessoa que está ouvindo, é uma palavra de conhecimento. Isto é, esta pessoa entendeu que isso é bíblico. Ela não sabia que a Bíblia ensinava sobre isto. Ela não sabia, ela achava que a Bíblia estava resumida em salmos e versículos bonitinhos. Então ela descobriu naquele dia que a Bíblia fala com conselhos muito sábios e muito bons sobre como a gente deve administrar nossas finanças pessoais e domésticas. É uma palavra de conhecimento. Para outro, é uma palavra de sabedoria, porque aquela pessoa consegue entender que a prática diária do bom uso das finanças glorifica a Deus, e que Deus quer ser honrado nessa área da sua vida também, que levará outro ao dom de repartir. O dom de repartir está citado em Romanos 12, que levará outro ao dom de exercer misericórdia,
E alguém pode inclusive ser levado ao dom de presidir, que outra coisa não é, senão exercer liderança, exercer gestão. A gente imagina dons espirituais como sendo algo muito, muito extraordinário, algo muito assim, sobrenatural, e mas é o sobrenatural de Deus, irmãos, que acontece no coração de cada pessoa, que acontece nas visitações e nas conversas que os crentes têm entre si para se encorajar, para se corrigir. Um dos dons é o dom de exortar, está lá em Romanos 12. Então o irmão vai conversar com outro irmão, está observando algo na sua vida, e isto pode levar, aliás, queira Deus que leve mesmo, a coisas tão boas. Eu direi que existem duas principais categorias de dons: aqueles que ensinam e aqueles que servem, isto é, fazem algo pelos seus próprios irmãos. Quando Paulo falou disto, aqui no versículo 11, observe que ele se concentrou nos dons de ensino. Apóstolos, houve 13, todos estão mortos. Profetas, no período do Novo Testamento havia alguns, como Ágabo em Atos 11, Atos 21. Evangelistas, como está escrito sobre Filipe, o evangelista. Pastores e doutores, não vou me aprofundar neste ponto agora, exceto que são dois lados da mesma coisa. Mas quando ele se concentra nos dons de ensino, existe uma razão porque ele está fazendo isto, ele quer dizer como essas coisas estão ligadas e como elas vão crescendo. Observe, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, primeira coisa, o aperfeiçoamento dos santos, que você cresça na semelhança de Jesus Cristo a cada dia. Eu receio que alguns irmãos corram e caiam na tentação de viver uma vida cristã apenas de manutenção. Apenas de manutenção. Vamos manter, vamos orar aqueles 5 minutinhos, vamos fazer aquela oração antes do almoço, vamos ler aquele devocional do pão diário, que é bonitinho, vamos dar aqui uma ofertinha, vamos ao culto de domingo à noite, manutenção, manutenção, manutenção. Não. Ou que o desejo de Deus para nós é crescimento, o aperfeiçoamento contínuo dos santos. O que me faz te fazer uma pergunta: em contraste com a sua própria vida 12 meses atrás, você cresceu espiritualmente? As suas orações estão melhores do que suas orações do ano passado? Você acredita que você conhece mais a Deus, revelado na sua palavra, do que você o conhecia 12 meses atrás, ou está em manutenção? Cuidado, cuidado. Da estagnação vai vir a mornidão, e da mornidão virá a frieza. Não, Deus quer que todos os crentes estejam crescendo, querendo então o aperfeiçoamento dos santos, que leva à obra do ministério, Cada crente em Jesus Cristo deve, nos propósitos de Deus, ocupar um lugar ativo na obra do Senhor. Você ouviu o que eu disse? Cada crente no Senhor Jesus Cristo deve ocupar um lugar ativo na obra do Senhor. Da mesma maneira que a gente corre o risco de querer viver uma vida cristã de manutenção, a gente corre o risco de querer servir a igreja apenas no ministério de limpar as cadeiras. A gente senta e limpa a nossa e levanta. Não, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, que leva à edificação do corpo de Cristo. Você está vendo como essas coisas estão ligadas uma à outra, como uma leva a outra? É o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, que leva à edificação do corpo de Cristo. Não basta que você seja um crente amadurecido, se for o caso. Não basta que a sua vida cristã esteja 100%. Se a sua vida cristã está 100%, eu louvo a Deus por isso. Mas a vida cristã que tem que estar 100% não é apenas a minha ou apenas a sua, é a de todos nós. Todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Então a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos ao homem perfeito, para que não sejamos mais inconstantes, mas sim para que cresçamos em tudo em Cristo. É como se a gente pudesse dizer que o ensino da sã doutrina, auxiliado por servos de verdade, quer dizer, servos serventes, potencializado pelos dons espirituais, nos leva a 3 coisas, anote aí. Primeira, maturidade. Maturidade. Não estou falando do que chamam de amadurecimento emocional, estou falando de amadurecimento em Cristo Jesus. Tornar-se um crente mais experiente,
um crente mais apto, um servo do Senhor Jesus, que tem uma comunhão mais afinada, mais próxima com o Senhor. Esse é o aperfeiçoamento dos santos, maturidade, que nos leva a essa posição. O versículo 13 diz: ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meu Deus, é muita coisa, apóstolo Paulo. São todas as coisas que Deus deseja para cada um de nós, que cada um de nós seja semelhante a Jesus. A primeira coisa, maturidade. A segunda coisa, estabilidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, diz o versículo 14, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Isto é, estaremos de tal maneira enraizados, firmados, que não seremos abalados pelos modismos, não seremos abalados pelas invenções do mundo, estaremos estáveis em Cristo Jesus. Mas eu não devo pensar apenas em modismos e invencionismos. Quantos são os crentes cuja fé inteira desmorona por causa de uma dificuldade na vida? Alguns, inclusive, por dificuldades que não são as mais complexas. A fé inteira desaba. Por que Deus fez isso comigo? Que me leva sempre a perguntar: você está mais preocupado com isso ou com Deus? Está mais preocupado com as coisinhas que você tem ou com Deus a quem você serve? Porque invariavelmente esse é o centro do assunto. Não, meus amados irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estabilidade. E em terceiro lugar, capacitando outros para servirem outros. É a multiplicação disso, maturidade, estabilidade, multiplicação, seguindo a verdade em amor, diz o versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, note isso, todo o corpo, aqueles que têm o dom de ensinar, o pastor auxiliar, os professores da escola bíblica dominical, os líderes dos pequenos grupos, muitas vezes outros irmãos, não somos os responsáveis sozinhos. Eu não sou, o staff da igreja não é o responsável sozinho, não. Todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, note, a justa operação de cada parte. Você sabia que todo crente tem um dom espiritual? Não sabia disso? A Bíblia diz: a cada um foi dada a graça. Cada crente tem um dom espiritual. Isso quer dizer que Deus tem um lugar que é seu para servi-lo. E o seu serviço e o seu dom colocado em prática tem a ver com os planos de Deus para esta igreja. O seu dom colocado em prática tem a ver com os propósitos de Deus. Acontece que, e isso acontece muito, que nas nossas igrejas evangélicas, nas nossas igrejas batistas, a coisa parece um estádio. No campo está o pastor e a equipe ministerial. Na plateia estão os membros da igreja. Quando a coisa está bem, torcendo, aclama, aplaude, grita. Quando as coisas estão mal, começam as vaias. A imagem deveria ser outra. A imagem deveria ser outra. A imagem deveria ser aqueles que estão mais à frente, independente do cargo, entre aspas, que ocupam. Aqueles que estão mais à frente, capacitando e fortalecendo uns aos outros para viver a vida cristã e para trabalharmos juntos para Deus. Não existe espaço para inércia, nem para passividade nos planos de Deus, para o corpo de Cristo, nos planos de Deus para esta igreja. Da mesma maneira, não existe espaço para inércia, nem para passividade no crescimento cristão. Eu fiz uma menção a isso hoje de manhã. Você sabe que Atos 20 conta a história de um crente que dormiu durante a pregação do apóstolo Paulo. Você se lembra do que aconteceu com ele, né? Não preciso dizer. Fique avisado. Não. Você sabe qual é o segredo, irmãos? Eu disse isso hoje de manhã. É você não assumir uma postura passiva. O que é assumir uma postura ativa?
eu já compartilhei isso, eu não queria me perder nesse ponto, mas permita citar isso como um exemplo. Assumir uma postura ativa, tomar notas durante a pregação, ajuda a atenção a se manter. Eu confesso isso para os irmãos, quando vou ouvir uma pregação, é muito fácil me distrair, então eu tomo notas para que eu não me distraia. Eu tomo notas para que eu retenha o máximo daquilo que eu estou ouvindo. Eu procuro acompanhar atentamente, eu trago a Bíblia porque as notificações do celular vão me atrapalhar. Eu procuro estar ávido, eu recomendo procurar que a gente esteja ávido ao ouvir e interessado nos que estamos ouvindo. Mas isso não se aplica só, não é uma dica para que... Não. Isso se aplica ao todo da vida cristã. Quando nós assumimos uma postura interessada, assumimos uma postura que não é uma postura passiva, isso levará ao seu crescimento espiritual, e o seu crescimento espiritual ajudará no crescimento espiritual da igreja. Eu dei o título à mensagem, os bodybuilders. Eu acho que alguns de vocês estão aqui. Eu estou pensando nos bodybuilders do corpo de Cristo. O texto diz, o versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, preste atenção, faz o aumento do corpo. Faz o aumento do corpo. Qual tipo de crescimento que Deus quer para a igreja? Alguns dizem, não, Deus não se preocupa com crescimento numérico, nós não devemos nos preocupar com crescimento numérico, vamos nos preocupar somente com crescimento espiritual. Já ouviu isto? Ora, irmãos, eu tenho certeza que o crescimento espiritual é muito importante. E crescimento espiritual é crescimento em amor, crescimento em oração, crescimento em piedade, crescimento em santificação, crescimento em generosidade, crescimento em compromisso, em assiduidade, em pontualidade. Inclusive hoje de manhã gostei de ver, viu? Crescimento nestas coisas que tem a ver com a nossa vida cristã. Mas você acha que evangelismo não faz parte do crescimento espiritual? Ter compaixão de uma pessoa que não é crente e falar de Jesus Cristo com eles não faz parte do crescimento espiritual? Você acha que Deus não se importa com que as almas perdidas não sejam salvas? Você acha que Deus não se importa que a igreja vá ao encontro das pessoas que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador? Ah, Deus se importa sim. Deus se importa muito. Deus se importa ao ponto de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se importa. Deus se importa. O crescimento que Deus deseja é este crescimento belo, este crescimento saudável. Eu me lembro de junto com meu sogro, no ano que eu e Ana Luísa íamos nos casar, nós traduzimos um livro para a Junta de Missões Nacionais. Se a minha memória não me trai, foi esse livro que pagou o vestido de casamento da Ana Luísa. A tradução do livro pagou o vestido de casamento. Nós traduzimos juntos um livro. Um livro muito bom, por sinal. E quando a gente lê um livro é uma coisa, mas quando a gente traduz, a gente meio que internaliza o livro. Ele fica eternamente fincado na sua memória. O autor do livro, o pastor David Platt, contou ter assumido o pastorado de uma igreja grande, uma igreja antiga, uma igreja com milhares de membros e mais de 100 anos de história. Então ele recebeu um dos irmãos que era membro da igreja no gabinete pastoral, e esse irmão apresentou para o pastor seu vasto currículo, todas as atividades que ele já tinha exercido na igreja. É como se ele estivesse dizendo, olha, se existe um cargo para ser ocupado, eu ocupei. E desde garoto ele foi embaixador-chefe, alguns se lembram de embaixadores do rei, ele foi embaixador-chefe. Depois foi presidente da União de Adolescentes, foi presidente da União de Jovens, alguns se lembram desses cargos, como muitas das igrejas se organizavam antigamente dessa forma. Depois ele foi vice-superintendente do departamento de moços. Depois ele exerceu a presidência de algum corpo, foi da comissão de exame de contas, ou da comissão disso, ou da comissão daquilo, ou da comissão de sessão pastoral, foi professor de escola dominical, exerceu, enfim, ele dizia lá, uma infinitude de cargos, cantou em quarteto, cantou no coral, cantou no louvor, foi líder disso, foi líder daquilo, uma infinitude de cargos. O pastor perguntou-lhe, estou muito impressionado, irmão, com seu histórico cristão, devo supor
que o irmão já foi instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas, que o irmão já deve ter levado muitas pessoas ao Senhor Jesus. E esta afirmação foi respondida com silêncio. Por que não? Irmãos queridos, o crescimento do corpo, o crescimento desta igreja, Batista Plenitude, quer o crescimento espiritual, o crescimento em Cristo, quer o crescimento dela com a salvação de outros que serão acrescentados por Deus a nós, o Senhor ia acrescentando a cada dia os que se haviam de salvar, Atos 2,47, não é um trabalho somente meu, é um trabalho de todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É assim, irmãos queridos, que Jesus Cristo vai formando da sua igreja um monumento vivo, que o glorifica e que manifesta que Ele está vivo entre nós. Vamos levar estas coisas agora para concluir as grandes verdades que nós estamos ressaltando aqui. Nós vivemos num mundo de egoísmo, nós vivemos num mundo em que as pessoas vivem para atender aos desejos do seu próprio coração, onde as pessoas existem para fazer o que elas querem e para conseguir o que elas desejam. O alvo da vida de cada pessoa é apenas ela mesma. Mas quando Jesus Cristo se torna o Senhor da nossa vida, quando nós recebemos de Deus o perdão dos pecados e uma nova comunhão com Deus, uma nova aliança com Deus, Deus muda o nosso coração. Deus vai mudando a cada dia o nosso coração num coração semelhante ao de Jesus Cristo. Então, nós passamos a ver a nós mesmos, não como senhores dos outros, mas como servos dos outros. Nós passamos a viver nossas vidas, passaremos e progressivamente, passaremos a viver não para ser servidos, mas para servir, porque estamos sendo transformados na semelhança daquele que veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. Mesmo as bênçãos que Ele nos tem dado, e nesta mensagem eu tentei não focalizar exclusivamente os dons espirituais, mas eu penso também nos talentos naturais que você tem, ou em quaisquer outras bênçãos que Deus tem dado a você, sejam elas quais forem. Elas não foram dadas a você somente para que você somente se beneficie delas. Elas foram dadas a você para que com elas, talentos, dons espirituais, dádivas, por que não? Você seja um instrumento de Deus para abençoar outros, com vistas à edificação do corpo de Cristo, com vistas ao bem dos seus irmãos, a quem você deve amar, por quem você deve zelar, por quem você deve orar, cujo bem você deve buscar. Dons são essas coisas que Deus nos dá para honrar a Jesus servindo os irmãos, e fazem com que a igreja não seja um monumento feio, todo quebrado, abandonado, esquecido, que não honra nem glorifica. Faz com que se veja aqui na terra algo que só existe no céu: a felicidade em servir. Os anjos que não caíram são plenamente felizes em servir, sabia disto? Aquele John Newton, um homem memorável de Deus do passado, disse que se Deus mandasse um anjo varrer as ruas e o outro anjo governar uma nação, ambos serviriam com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma gratidão. Esta obra de Deus nas nossas vidas faz com que seja encontrada na terra uma coisa raríssima, uma coisa do céu. E eu não estou pensando somente nos dons espirituais em si, mas eu estou pensando em pessoas que amam e se alegram em servir seus irmãos em Cristo, que aos olhos do mundo são pessoas completamente estranhas, mas a quem nós amamos e servimos, cujo bem nos importa. Você entende que a base desse assunto é o amor pelos irmãos? A continuação da mensagem do domingo passado, a continuação do texto,
é o amor que nos une, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tudo, porém, começa no Evangelho. O Senhor Jesus veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Talvez enquanto você vinha ouvindo esta mensagem, você ouviu algumas coisas muito estranhas para você. Essa ideia de viver para os outros, de viver para Deus, enquanto o mundo todo ensina que a gente deve viver para a gente mesmo. Eu falei tantas vezes aqui sobre salvação, sobre cruz, sobre perdão dos pecados, mas você não entende nada disto. Não, porque você ainda não conhece, não está familiarizado com essas ideias. Você pode pedir a Deus e orar. E pedir a Deus que te ajude a entender o plano de salvação. O plano de salvação é o seguinte: quando nós estávamos perdidos, sem condição de ser salvos, Jesus Cristo veio ao mundo, deu a sua vida por nós na cruz, sofreu por nós a punição dos nossos pecados, para que essa punição seja tirada de nós. De quem? Será tirada de quem crê em Cristo como seu Salvador, e de quem confessa o seu nome como o Senhor da sua vida. Isto você pode fazer ainda agora, isto você pode fazer hoje, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então permita que eu ore por você, e eu peço toda a igreja que agora nós nos dediquemos a um momento de oração. Permita que eu ore pela sua vida. Se você gostaria que eu orasse para que Deus te desse um entendimento desse plano de salvação, eu quero orar por você. Se você me pediria que orasse em seu favor, para que você pudesse entender estas coisas, você não entende, mas Deus tocou o seu coração, eu quero orar por você. Eu gostaria que você me concedesse o privilégio de orar por você. O Senhor te trouxe aqui essa noite, você já ouviu isso centenas de vezes, você está ouvindo isso pela primeira vez. Eu gostaria de que você me permitisse orar por você. E se eu posso orar por você, faça um rápido gesto com a sua mão. Somente eu verei e Deus verá. Eu vou orar por você. Um rápido gesto com a sua mão e eu orarei por você. Que Deus te abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. E muito obrigado porque o Senhor toca os corações. E eu peço, Senhor, por cada coração que Tu tocaste, que dês um entendimento do Teu plano de salvação. E peço por cada vida, Deus, que ainda não conhece essa maravilha, que o Senhor tome pela mão, que o Senhor conduza, que o Senhor mesmo, Deus, ensine o caminho, que o Senhor dê a graça do perdão dos pecados, o dom da vida eterna e da paz com Deus. Mas oro, Senhor, também pela Tua igreja, e oro que o Senhor nos dê graça, Deus, e o auxílio do Espírito Santo, a fim de que a Tua igreja aqui seja um monumento vivo da glória e do poder de Jesus Cristo. Ó Senhor, quebranta todo o coração, Deus, e ensina a toda a Tua igreja como nós devemos viver para fazer a Tua vontade. Dá, Senhor, aos meus irmãos e a mim graça, para que as bênçãos que o Senhor nos tem dado não fiquem adormecidas, abandonadas, mas, Senhor, dá entendimento a mim e aos meus irmãos e graça, para que nós possamos viver conforme os Teus desígnios, ó Deus, para que nós possamos praticar a Tua vontade, buscando, Senhor, a edificação do Teu corpo, a glória do nome de Jesus. Obrigado por este culto, obrigado porque na Tua presença e na companhia dos nossos amados irmãos, nós estamos iniciando esta semana de vida. Não sabemos o que a semana nos trará, por isso nós dizemos: Pai, guarda-nos debaixo da Tua proteção, provê para as nossas necessidades, põe sobre a nossa mesa o pão de cada dia, nos ensina, Senhor, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, como o Senhor quer que Te glorifiquemos em cada situação com a qual cada um de nós se deparará. E que assim, Senhor, a Tua bênção nos acompanhe por onde formos, e o Teu amor nos guarde. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo,
seja com toda a igreja, a cada dia, até ao dia em que Jesus Cristo virá sobre as nuvens para nos buscar. Que assim seja, no nome de Jesus, a igreja diz: amém.